Boa noite. A diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou a liberação de voos de aeronaves de grande porte no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Entre os 5 diretores que participaram da reunião nessa tarde, 4 votaram pela aprovação. A sessão foi encerrada por um pedido de vistas feito pelo diretor-presidente José Ricardo Botelho. O assunto volta para a pauta do próximo encontro, ainda a ser marcado. Os diretores ainda podem alterar o voto. Lembrando que a ANAC não é o órgão que define a volta dos voos de grande porte ao aeroporto da Pampulha. O que a comissão define é se o terminal tem ou não as condições técnicas para que isso ocorra. A Infraero ainda não se pronunciou sobre o assunto. A técnica em enfermagem denunciada por maus tratos em um asilo de Belo Horizonte foi afastada da unidade. O caso repercutiu nas redes sociais depois que um vizinho postou um vídeo na internet mostrando a cuidadora pedindo uma idosa para parar de falar. Cala a boca, cala a boca. A voz é de uma técnica de enfermagem que faz o atendimento a uma idosa. A cena aconteceu na noite dessa segunda-feira e chamou a atenção de moradores do bairro. O morador ficou indignado com o tratamento recebido pela idosa. Ele postou o vídeo na internet e, por meio das redes sociais, afirmou que essa não foi a primeira vez que um morador foi vítima de maus tratos aqui. Na postagem, ele diz que gravou apenas parte do que pôde ver de casa. Afirma que ficou chocado com a atitude da técnica de enfermagem e pede que o vídeo seja compartilhado. Ele ainda conta que acionou a delegacia de idosos. Nós tentamos falar com o denunciante, mas ele não foi encontrado. A dona do asilo recebeu nossa equipe. Disse que não presenciou a cena, mas que a funcionária não está mais na instituição. Não posso falar que ficou caracterizado. Quem vai falar que ficou caracterizado ou não é o juiz. O desligamento dela da empresa foi que nós não concordamos com esse tipo de conduta aqui na instituição. Todos nós são tratados com muito carinho e afeto aqui dentro. Por isso que nós estamos abertos há mais de 8 anos. Foi acionada a polícia, fomos todos, comparecemos à delegacia, né? Ele fez a queixa em relação a esta funcionária em específico. Segundo Graziella, horas após a publicação do vídeo na internet, o asilo começou a ser alvo de pessoas que jogaram objetos nos jardins da casa de repouso. Ela diz que a repercussão negativa não reflete o histórico do lugar e que os idosos estão agitados. Essa noite eu não dormi, as pessoas estão ligando aqui na instituição desde madrugada, xingando as pessoas, passam na rua e xingam, jogam lixo, sem pensar que aqui é uma casa de repouso para idosos. Quase nenhum dos meus idosos dormiram essa noite. Eu tenho vários idosos que estão sonolentos, alguns a gente até deitou, porque nenhum deles dormiram à noite. Os próximos passos vai ser encaminhado para a delegacia do idoso e será aberto o inquérito ou não, de acordo com o que o juiz achar, julgar necessário. E a gente, claro, vai acompanhar esse caso. A técnica em enfermagem negou qualquer ato de maus tratos contra a idosa. Ela disse ao portal UAI que não fez nada que pudesse prejudicar a mulher. 2 homens invadiram uma oficina de veículos no bairro São Bernardo, em Belo Horizonte, e furtaram vários objetos. Eles fizeram um buraco na parede para entrar no local. Um dos homens entra, acende as luzes e vai para o escritório. Percebe uma das câmeras e a vira para o teto. O equipamento do lado de fora mostra o ladrão revirando o local. O alarme dispara e o homem sobe numa parede para tentar desligar, mas não consegue. Em seguida, percebe outra câmera e também vira o equipamento para cima, mas é flagrado carregando uma TV. O homem abre o portão da frente da loja para o comparsa entrar. Pouco depois, eles fogem a pé pela rua, carregando os objetos furtados. Segundo os funcionários da oficina, os suspeitos entraram primeiro aqui neste terreno, que é de uma empresa desativada. Eles cortaram a tela, foram para trás deste cômodo. Foi então que eles fizeram este buraco entre o muro do terreno vizinho e a parede do centro automotivo, e um dos homens entrou. Toda a ação aqui dentro durou menos de 10 minutos. O assalto foi a este centro automotivo na Avenida Cristiano Machado na noite da última sexta-feira. Os proprietários foram alertados pelo sistema de alarme, mas ao chegar os bandidos já tinham fugido. Foram levados diversos aparelhos eletrônicos, né? Alguns aparelhos de uso da oficina, outro de utilização ferramental eletrônica, né? Em média de 7 mil, mais ou menos, 7 a 7 mil
1.500 mais ou menos. Ainda de acordo com o gerente, após o assalto, eles ficaram sabendo que a madeireira vizinha já havia sido assaltada da mesma forma, com ladrões entrando por um buraco aberto na parede. E ele pede mais segurança. Que haja um pouco mais de empenho no sentido de coibir esse tipo de pessoa, né? Porque uma vez que o modo já existe, quer dizer que já existe gente fazendo isso há um tempinho, né? O poder público, né? Tem que tirar essas pessoas que realmente não estão aí para trabalhar, né? Estão aí para tirar o zelo de pessoas que batalham aí no dia a dia, né? Até o momento, ninguém foi preso. Bandidos também invadiram uma ONG que acolhe pessoas em tratamento contra o câncer, em Varginha, no sul de Minas, e furtaram vários objetos do local. A suspeita é de que os criminosos tenham usado uma chave para entrar na casa de apoio. Quando Maria abriu as portas da ONG, ela percebeu logo de cara que criminosos haviam entrado no local. A TV de 20 polegadas já não estava mais na sala. Olhando outros cômodos, ela viu que o prejuízo era pior do que havia imaginado. Então, eles entraram, levaram a TV, levaram toda a carne, levaram todo o cobertor dos doentes, levaram o bebedouro, levaram o gás, o botijão cheio de gás, levaram alimento, como feijão, arroz, óleo. Faz 6 anos que a ONG está em atividade. Aqui, todos os dias, eles recebem cerca de 60 pessoas de diversas cidades do sul de Minas. Pessoas que contraíram câncer e precisam de ajuda. Os bandidos levaram 30 cobertores, 2 colchões e diversos objetos que seriam usados pelos pacientes. Para fazer uma coisa dessa não tem pai, não tem mãe. Porque uma pessoa que vem em casa, olha quantas pessoas vêm de longe, levantam de madrugada. Eu mesmo levantei às 5 horas da manhã, eu chego aqui, tem café, tem pão, né? Tem a comida às 11 horas para a gente. Esse povo pode voltar aí. E se achar a gente aqui vai ser problema, né? De repente estão armados, né? O mais interessante é que os bandidos não arrombaram o portão, e muito menos janelas e nem esta porta. Os voluntários acreditam que os criminosos tenham usado uma chave para entrar no local. Aqui já passou vários pacientes que ficaram com chave, porque final de semana eles ficam aqui. Quando não pode ir embora, eles ficam aqui. Então tem muita suspeita. 5 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em um dos aglomerados da região oeste da capital. Olha só quanta coisa a polícia apreendeu com um grupo que também pode ter envolvimento com homicídios. Carros de luxo, milhares de reais em dinheiro, grande quantidade de drogas como crack, maconha, cocaína e êxtase, embalagens para os entorpecentes, relógios e perfumes caros de marca, sem contar com as joias. Além disso, munição e armas, entre elas uma Glock avaliada em R$10 mil. Todo esse material foi apreendido durante a operação da Polícia Civil no local conhecido como Favelinha, no Cabana do Pai Tomás, após 3 meses de investigações. O alvo era um grupo já conhecido dos policiais. Foram presos Neide dos Reis Rodrigues, de 47 anos, Wagner Souza Silva, de 25, Ricardo Gonçalves, de 33 e Bianca Franciele Ventura, de 21. Ana Paula Domingos Garcia, de 30 anos, seria uma das líderes da quadrilha ao lado do companheiro, Tiago Nunes Rodrigues, o Tigrão, que já estava preso e comandava o tráfico de dentro da cadeia, segundo o delegado. O grupo também é suspeito de homicídios. O Tigrão, que até dá nome à operação, é um dos líderes do tráfico local. Ana Paula, sua esposa, era gerente, atuava mandando e desmandando na favela com a prisão do Tiago. A Neide é uma pessoa que era até então trabalhadora, foi usada pela quadrilha. Usada não, porque ela também sabia das consequências. Para o armazenamento das drogas, armas, em contagem. O Wagner era um braço direito da Ana Paula, atuava recolhendo dinheiro, passando para a Ana Paula, vendendo a droga ao consumidor final, vulgo Banana. Ele é de um outro braço da organização aqui no Nós da Favelinha, estava na antiga residência do Wagner com a arma em R$11 mil, e a Bia, que era esposa do Wagner, também ajudava os integrantes dessa quadrilha na organização do tráfico local. Um acidente grave envolvendo um ônibus e um carro deixou 9 pessoas feridas no bairro Tirol, na região do Barreiro, em BH. 2 delas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para retirar as vítimas.
O jipe virou um amontoado de lata envolvido no poste. O teto foi arremessado. A frente do ônibus ficou bem danificada. 7 passageiros se feriram levemente. As 2 pessoas que estavam no carro ficaram presas nas ferragens. Um telespectador filmou o resgate. Foi preciso serrar o veículo para retirar as vítimas, que foram levadas para o hospital. De acordo com a polícia, os 2 motoristas desciam a avenida Antônio Eustáquio Piazza, que é de mão única. O carro estava na direita e o ônibus na esquerda. E de repente, debaixo do sinal, o condutor do veículo de passeio entrou de uma vez na frente do coletivo para virar à esquerda aqui nesta outra rua. Só que não deu tempo, foi atingido e arrastado até o poste. Fez uma conversão, né? Tentou fazer uma conversão para a esquerda, né? Mas o espaço era muito pequeno, não deu mais. E como que estava a velocidade, pelo que o senhor percebeu? A velocidade normal, todos 2 tinham velocidade mínima, né? Velocidade da via normal. Moradores desta região dizem que o cruzamento é muito perigoso. Toda semana tem, toda semana. Isso aqui, quando não é no final de semana, é dia de semana, igual você está vendo aí. O trânsito, ele é atenção toda hora, né? Se não tivermos atenção, sermos negligentes no trânsito, toda hora estará causando acidente. O trânsito, ele tem que ser menos violento e mais harmônico. Reforçando o que o tenente disse, todo cuidado é pouco no trânsito. A polêmica envolvendo a presença das 2 torcidas no clássico da final do Campeonato Mineiro teve um novo desfecho hoje. Em reunião na sede da Federação Mineira de Futebol, ficou definido que a torcida do Cruzeiro terá direito a 8% da carga dos ingressos da partida, que será no domingo, às 4 da tarde, no Independência. E eu estou aqui com Isabel Guimarães, que vai dar mais detalhes sobre a reunião que definiu a presença da torcida celeste. Bem-vinda, Bel. Foi quente esse assunto, né? Obrigada, Carol. Boa noite a você. E é isso mesmo. Esse assunto já vem se arrastando desde a semana passada. E olha só, esses 8% da carga para a torcida do Cruzeiro significam 1.871 ingressos disponibilizados. O time mandante, no caso o Atlético, ficou com 20.210 entradas. Foi definido também que a torcida do Cruzeiro não terá o direito de levar bandeiras e instrumentos musicais. A torcida do Galo, que ficar na arquibancada superior e no setor esmene inferior, também não poderá portar estes objetos. E os ingressos para a final, Bel? Então, Carol, depois desse encontro foram divulgados os preços dos ingressos. Os atleticanos pagam de R$60 a R$300. Já os cruzeirenses podem comprar bilhetes de R$80 a R$160. No site do Jornal da Alterosa tem todas as informações sobre a venda de ingressos, Carol. Bel. Então, agora a gente vai falar sobre a segurança. Apesar de ter sido contrária, a Polícia Militar acatou a decisão de ter a presença dos 2 times no Independência, né? Justamente. O coronel Winston Coelho da Costa, que é o comandante do policiamento da capital, insistiu que a PM fez o alerta sobre as condições de segurança desfavoráveis para a realização do clássico no Horto, mas aceitou a decisão final da federação. O esforço operacional ele vai ser bem maior do que aquele que foi dispendido quando do jogo no estádio Mineirão, mas foi uma decisão da Federação Mineira de Futebol junto aos clubes, né, fazendo um contraponto inclusive àquilo que a gente tinha citado com relação às vias de acesso, principalmente ao estádio do Independência. Assim decidido pela Federação, nós vamos envidar todos os esforços para que o torcedor de bem ele tenha acesso ao estádio com segurança, torça o seu time e retorne para suas residências de forma tranquila. Todo o planejamento está sendo refeito, e é em cima desse novo planejamento que a gente vai definir os efetivos. Não tem previsão ainda de... Nós não temos ainda o efetivo, porque a gente está olhando a questão de torcida organizada, do torcedor isolado, como que vai ter acesso ao estádio, e uma proteção a ele no caso de alguma intercorrência. O Carol, então, resumindo, olha só, os pontos em que a PM vai recepcionar as torcidas vão ser divulgados ao longo da semana. Ok, Bel, muito obrigada pela presença. Boa noite para você. Boa noite. E agora a gente vai falar sobre os motoristas que reclamam há mais de uma semana de um buraco na Avenida Antônio Carlos, na capital. Nossa equipe foi ao local pela manhã para mostrar os transtornos provocados no trânsito. E não é que funcionários da prefeitura apareceram rapidinho para resolver o problema?
Segundo os motoristas, há mais de uma semana esse buraco foi aberto, o isolamento foi colocado aqui e até hoje a situação permanece, o trânsito muito congestionado, uma faixa totalmente isolada num trecho de pelo menos 50 metros na Avenida Antônio Carlos. Foi um incômodo, depois eles colocaram a sinalização, mas depois de muito carro e moto passar por cima. É ruim pra gente, né? O trânsito fica ruim para todo mundo. Aqui tem um buraco se abrindo, tem uma abertura bem grande aqui do lado, não dá para saber se é uma galeria ou o que é, mas esse afundamento na faixa prejudica muito o trânsito. O pior é que tem motorista que não respeita o isolamento feito pela BH Trans. De acordo com taxistas, alguns deles retiraram essas barreiras e jogaram ali na calçada. Pessoal da prefeitura agora chegando, colocando tambores aqui na pista e vamos ver se o serviço vai ser feito e qual serviço que vai ser. Surgiu um buraco, é uma erosão enorme. Aí no sábado nós viemos aqui e tapamos esse buraco. Agora mesmo nós vamos preparar a base para ser executado o asfalto. Nós vamos entrar do outro lado pela galeria, a manilha de 1500, e vamos jogar o concreto para concretar o fundo da caixa de novo. Aí resolve o problema. Também em Belo Horizonte, usuários da estação José Cândido da Silveira reclamam de problemas na estrutura do terminal, que foi parcialmente desativado. Dessa vez, o risco vem lá do alto. As telhas que eram usadas para proteger as pessoas do sol e da chuva estão penduradas. Este passageiro fez imagens durante o fim de semana. Essas telhas de plástico estão todas soltas, perigo de cair em alguém, é um absurdo. Quando venta bastante, essas telhas levantam, pode atingir alguém do outro lado, algum funcionário aqui do metrô. No sábado estava ventando muito, acho importante a retirada. Elas estão no canteiro que divide as pistas, boa parte já foi retirada, mas estas continuam balançando. É meio estranho, né? Fica fazendo um barulho e parece que vai cair. Ainda mais só com aquele arame ali, não, acho que não segura não, ventando fica meio difícil. Muito perigoso demais atingir um passageiro aí e acabar com a alegria do passageiro até mesmo a viagem. A estação José Cândido da Silveira era usada até o início do mês passado como suporte da rodoviária, com atendimento às linhas interestaduais. Foram 5 anos. Agora só ficaram as alimentadoras, que trazem passageiros dos bairros para o metrô. E foram justamente problemas na estrutura que provocaram o retorno das linhas interestaduais lá para a rodoviária no centro da capital. De acordo com a Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, responsável pela administração do terminal, os passageiros estavam reclamando muito das más condições. E como este imóvel pertence à União, a Codemig diz que ficava impedida de fazer investimentos aqui no local. Eu espero que a prefeitura retire o quanto antes, né, e tenha uma atenção melhor aqui na estação José Cândido da Silveira. Tem muitas pessoas, né, que pegam esses ônibus suplementares aqui e pode acabar machucando alguém, né? A prefeitura informou que já está providenciando a retirada das últimas telhas. A gente só espera que não aconteça nenhum acidente no local, né? Daqui a pouco, marcado o início da venda dos ingressos para o show de Paul McCartney em Belo Horizonte. Os detalhes sobre o retorno do ex-Beatle à capital, você acompanha já já. Fique com a gente. Paul McCartney confirmou hoje a passagem dele pelo Brasil. O ex-Beatle se apresenta em 4 capitais brasileiras e Belo Horizonte está incluída. O músico desembarca na capital no dia 17 de outubro para se apresentar no estádio do Mineirão. Os fãs precisam ficar atentos. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 8 de maio. No nosso site alterosa.com.br/JA estão todas as informações sobre a entrada, com preços que variam entre R$ 175 e R$ 850. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero de novo, hein? Até lá. Tchau. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life.